Eles imaginavam que ela estava completamente destruída. Acreditavam que vivia na mais profunda miséria. A família Monteiro tinha convidado Helena de volta às suas vidas por um motivo cruel e calculado: esfregar na cara dela a própria desgraça, enquanto assistia seu ex-marido subir ao altar com uma mulher mais jovem e mais rica. Beatriz Monteiro, a matriarca implacável do clã, tinha até preparado um lugar para ela na mesa dos empregados, só para humilhá-la ainda mais. Mas cometeu um erro grotesco. Não fazia ideia de que Helena não viria sozinha. Quando as portas da capela se abriram naquele sábado ensolarado, Helena não entrou chorando nem cabisbaixa. Ela entrou ladeada por 3 meninos idênticos, 3 cópias em miniatura do homem que esperava nervoso diante do altar. E o segredo que ela havia guardado por 4 anos inteiros estava prestes a transformar aquele casamento dos sonhos num verdadeiro campo de guerra. O envelope tinha textura de linho importado e exalava um perfume francês caríssimo. Um aroma que Helena Costa conhecia bem demais. Era a fragrância predileta de Beatriz Monteiro, a mulher que havia transformado seus 3 anos de casamento num inferno particular. Helena estava parada no hall de entrada do seu apartamento moderno, com paredes de vidro do chão ao teto, bem no coração nobre de Brasília. Ela girava o envelope entre os dedos, observando cada detalhe. A caligrafia era impecável, feita à mão por algum calígrafo caro. A tinta dourada brilhava sob a luz do lustre de cristal. Ricardo Monteiro e Camila Santos têm a honra de convidá-la. Helena soltou uma risada amarga, vazia de qualquer alegria genuína. Ricardo, o homem que havia jurado amá-la para sempre, que ficou em silêncio assistindo sua mãe destroçar o coração dela, pedaço por pedaço. Ricardo, que assinou os papéis do divórcio 4 anos atrás, sem sequer olhar nos olhos dela, deixando que Beatriz jogasse aos pés dela um cheque miserável, como quem paga uma faxineira demitida. Mamãe, quem é? Helena olhou para baixo. Gabriel, um dos seus trigêmeos de 4 anos, puxava a barra do pijama de seda dela. Atrás dele, na sala de estar, Felipe e Pedro estavam montando uma fortaleza com almofadas sobre o tapete persa. Eles herdaram os olhos do pai, cinzentos e penetrantes como o aço, e os cabelos pretos ondulados que caíam sobre a testa. Mas tinham o queixo da Helena, a teimosia dela e aquele coração apaixonado que ardia por dentro. Não é ninguém importante, meu amor, disse Helena com ternura, bagunçando os cabelos de Gabriel. Vai brincar com seus irmãos. Ela seguiu para a cozinha americana integrada e jogou o convite sobre a bancada de mármore italiano. Marina, sua assistente executiva, uma mulher brilhante de 30 e poucos anos, levantou os olhos do tablet. Deixa eu adivinhar, disse Marina, observando a caligrafia dourada. Os Monteiro. A Beatriz, corrigiu Helena, enquanto servia um copo de água gelada para acalmar o nó que se formava no estômago. Ela me convida para o casamento do Ricardo no próximo sábado, lá na mansão deles, em Lago Sul. Marina deu um sorriso irônico. Não foi de lá que te expulsaram com uma mala só? Por que diabos eles quereriam você presente? Para comemorar na minha cara, disse Helena. Beatriz quer me mostrar o que perdi. Quer esfregar na minha cara que o Ricardo finalmente vai casar com a Camila Santos, filha de senador, de família tradicional brasiliense. Exatamente o tipo de mulher que a Beatriz sempre quis para o filho, continuou Helena. Ela ainda pensa que sou aquela garçonete pobre que mal tinha o que comer quando o Ricardo me conheceu 5 anos atrás. Ela não faz a menor ideia. Helena se aproximou da janela e contemplou a capital estendida aos seus pés. 4 anos. Ela saiu da mansão dos Monteiro num sedã velho e barulhento, grávida e apavorada. Nunca contou para Ricardo sobre a gravidez. Para quê? Beatriz já havia acusado Helena de ser uma caça-fortunas que armou uma cilada para o filho.
Se soubesse dos bebês, Beatriz teria arrancado as crianças dela, ou garantido que Helena não recebesse ajuda nenhuma, transformando a vida dela num pesadelo jurídico interminável. Então Helena fugiu, lutou com unhas e dentes, mas sobreviveu. E depois prosperou de verdade. Usou as últimas economias para fundar uma pequena agência de marketing digital. Trabalhou feito louca, 18 horas por dia, com 3 bebês praticamente pendurados no peito. Mas a sorte virou. Uma campanha publicitária que viralizou para uma gigante de tecnologia, colocou o nome dela no mapa. Depois veio outro contrato milionário, e mais outro. Agora Helena Costa não era mais uma simples garçonete de eventos. Era a CEO da Costa Associados, uma das consultorias de branding mais respeitadas do país. Seu patrimônio líquido era provavelmente o triplo da fortuna, cada vez mais minguante, dos Monteiro. Embora eles não soubessem disso. Para eles, os Monteiro ainda eram realeza brasiliense, e ela continuava sendo a pobrezinha. O celular dela vibrou em cima da bancada. Mensagem de número desconhecido. Espero que tenha recebido o convite. Pensei que talvez você aproveitasse uma comida de graça. É traje de gala, mas tenta se arrumar pelo menos um pouquinho. Ricardo. Helena ficou encarando a tela do celular. Não era o Ricardo. Ricardo era fraco, mas não era cruel desse jeito. Era a mensagem da Beatriz com toda a certeza. Eles acham que eu tô passando fome, sussurrou Helena, enquanto um sorriso lento e perigoso se desenhava nos lábios. Marina percebeu aquele olhar da patroa. Era o mesmo olhar que Helena fazia segundos antes de fechar um negócio multimilionário. Helena, o que você está pensando? Helena pegou o convite de volta. O dedo dela acariciou a data gravada em relevo. Eles querem um show, disse Helena. A voz agora era um murmúrio calculado. Convidaram a ex-mulher para sentar lá no fundão e rir da cara dela. A Beatriz quer provar que ela ganhou. Helena se virou para olhar os filhos que gargalhavam enquanto demoliam a fortaleza de almofadas. 3 herdeiros lindos e saudáveis do sobrenome Monteiro, escondidos durante 4 longos anos. Marina, disse Helena com firmeza, limpa minha agenda do próximo fim de semana inteiro e liga para minha estilista pessoal. Preciso de um vestido. Não um vestido qualquer. Preciso de uma arma feita de seda pura. E as crianças? Perguntou Marina, já antecipando a resposta. Helena olhou para os meninos. Encomenda ternos sob medida para eles. Se a Beatriz quer uma reunião de família, acho que já passou da hora dela conhecer os netos. E mansão em Lago Sul era exatamente como Helena lembrava. Ostensiva, opulenta e gelada, como um mausoléu. O gramado imenso estava perfeitamente aparado. Uma tenda branca gigantesca tinha sido erguida perto do jardim de inverno, decorada com milhares de rosas brancas importadas. Era uma exibição descarada de riqueza, projetada para intimidar quem quer que entrasse ali. Dentro de uma das suítes principais, Beatriz Monteiro ajustava um colar de diamantes em frente ao espelho veneziano. Tinha 60 anos, mas a cirurgia plástica agressiva havia subtraído pelo menos 10. O olhar era afiado, de uma predadora que nunca perdoa. Ela já chegou? Perguntou Beatriz sem se virar. Ricardo, parado junto à janela no smoking sob medida, estava pálido. Girava o copo de uísque escocês com a mão levemente trêmula. Não sei, mãe. Continuo achando que isso é uma péssima ideia. Por que convidar a Helena? É mesquinho demais. É para fechar um ciclo, Ricardo, disse Beatriz, virando-se para ele. É um lembrete necessário. A Camila é perfeita, vem da família certa, tem os contatos certos, as conexões certas. A Helena foi um erro terrível, uma mancha no nosso histórico familiar. Quero que você veja ela hoje com aquelas roupas baratas de shopping popular, com cara de cansada e envelhecida. E quero que você perceba o favor que eu te fiz ao te salvar daquela mulher.
Ela ainda não respondeu à mensagem, murmurou Ricardo. Talvez nem venha. Ah, ela vem sim, disse Beatriz com desdém absoluto. Gente como ela nunca recusa a bebida de graça e a chance de circular entre a alta sociedade. Coloquei ela na mesa 19, bem do lado da porta da cozinha, pertinho dos banheiros de serviço. Ricardo suspirou, olhando os convidados que chegavam em Bentley e Rolls importados. Ele amava Camila? Claro que sim. Ela era bonita, confiante, educada e aprovada pela mãe dele. Mas uma pequena parte dele ainda pensava na Helena, em como ela ria daquele jeito espontâneo, em como olhava para ele antes do dinheiro, e da mãe dele se interporem entre os dois como uma muralha intransponível. Enquanto isso, a 1 quilômetro de distância, um comboio de 3 Toyota Land Cruiser blindadas, pretas e reluzentes se aproximava da propriedade. No veículo principal, Helena mantinha a calma absoluta. Usava um vestido que custava mais que um carro popular 0 quilômetro. Um Versace sob medida, verde esmeralda, com as costas nuas, que abraçava o corpo dela como vidro líquido derretido. O cabelo estava preso num coque sofisticado e impecável, que deixava à mostra brincos de diamante que brilhavam a cada movimento da cabeça. Mas as verdadeiras estrelas estavam ao lado dela. Gabriel, Felipe e Pedro, sentados nas cadeirinhas infantis de luxo, pareciam pequenos príncipes nos ternos de veludo combinando. Gabriel de azul marinho, Felipe de vinho e Pedro de verde musgo. Pareciam elegantes, pareciam poderosos, pareciam Monteiro. "Vocês lembram o que a gente treinou?" perguntou Helena, se virando para eles. "Ser educados", disse Gabriel. "Não correr", acrescentou Felipe. "Ficar juntos", concluiu Pedro. "Muito bem, meus amores." O carro reduziu a velocidade ao chegar no posto de segurança no portão principal da propriedade. Um guarda uniformizado com prancheta olhou pela janela que o motorista abaixou. "Nome", disse o guarda. "Helena Costa", respondeu o motorista. O guarda consultou a lista, franzindo a testa. "Tenho uma Helena Costa aqui na lista para transporte do estacionamento B." Helena apertou um botão e a janela traseira deslizou para baixo devagar. Ela baixou os óculos escuros de grife e olhou diretamente nos olhos do segurança. "Abra o portão", disse com voz baixa. Não foi um pedido. Foi uma ordem pronunciada com a autoridade de quem está acostumada a presidir reuniões de conselho. O guarda gaguejou, completamente desconcertado pelo poder que emanava do veículo. Não discutiu nem questionou. Fez sinal para que passassem imediatamente. Enquanto o comboio avançava pela alameda longa de pedras portuguesas, as cabeças começaram a se virar. Os convidados se reuniam no gramado para o coquetel que antecedia a cerimônia. Esperavam as limusines habituais de sempre, não um esquema de segurança digno de chefe de Estado. Os carros pararam bem em frente à entrada principal do jardim, uma área reservada exclusivamente para o cortejo nupcial. "Ei, não pode estacionar aqui!" gritou uma organizadora de eventos com fone de ouvido, correndo na direção deles. O motorista do primeiro veículo a ignorou completamente, saiu e abriu a porta traseira com movimentos precisos. Um silêncio expectante tomou conta de toda a multidão de convidados. Beatriz, que acabava de sair para a varanda com uma taça de champanhe francesa, estreitou os olhos desconfiada. "Quem é essa?" perguntou um senador ao lado dela. A porta se abriu completamente. Primeiro, um par de saltos Louboutin tocou as pedras portuguesas. Depois emergiu Helena. Ela se ergueu, alisando a seda esmeralda do vestido. Parecia uma rainha renascentista, uma estrela de cinema do Oscar. Não era aquela mulher chorosa que tinham expulsado daquela casa 4 anos atrás. Os murmúrios se espalharam entre a multidão como fogo em palha seca. "É ela? Não, impossível. O que ela está usando é alta costura europeia." Beatriz congelou no meio do gole.
No início não reconheceu Helena. A mulher que ela lembrava era simples, vestida com roupas de fast fashion barato. Essa mulher era uma deusa da vingança materializada, mas o verdadeiro choque veio logo em seguida. Helena se virou para o carro e estendeu a mão enluvada. "Vamos, meus amores." Um por um, Gabriel, Felipe e Pedro saltaram para fora do veículo. Um suspiro coletivo percorreu todos os convidados presentes. O cabelo preto ondulado, o formato do rosto. A semelhança era inegável e perturbadora, e quando levantaram os rostos, piscando sob a luz forte do sol brasiliense, 3 pares de olhos cinzentos idênticos examinaram tudo ao redor. Eram réplicas exatas de Ricardo Monteiro aos 4 anos de idade. A taça de champanhe escorregou dos dedos de Beatriz e se estilhaçou no chão de pedra da varanda, o som ecoando no silêncio repentino e absoluto. Ricardo, que acabava de aparecer atrás da mãe, agarrou o corrimão da varanda com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O rosto dele perdeu toda a cor de uma vez. Ele olhou para as crianças, depois para Helena, e de novo para as crianças. A matemática bateu na cabeça dele como um soco. 4 anos. Helena ajeitou a gravata borboleta de Pedro com delicadeza e então ergueu o olhar direto para a varanda. O olhar dela encontrou o de Beatriz. Não sorriu, não acenou. Simplesmente segurou aquele olhar com uma frieza serena e calculada que fez Beatriz tremer por dentro. Helena pegou na mão dos filhos e começou a caminhar em direção à área de assentos para a cerimônia. A multidão se abriu para deixá-la passar, como o Mar Vermelho diante de Moisés. "Mamãe!" sussurrou Gabriel bem alto, a voz ecoando no silêncio constrangedor. "É aquele o papai que você fala? O que está no balcão ali?" Helena não levantou os olhos. "A gente só veio assistir, querido. Continua andando." Ela não se dirigiu à mesa 19, perto dos banheiros de serviço. Caminhou diretamente para a primeira fileira, a seção reservada exclusivamente para a família mais próxima do noivo. Um recepcionista, um jovem de aparência apavorada, tentou detê-la. "Senhora, isso aqui é só para a família mais próxima mesmo." Helena olhou para ele, depois apontou para os 3 meninos que estavam de pé ao lado dela, com expressão entediada, olhando para o altar decorado. "Acho", disse Helena, a voz suave, mas afiada como lâmina de barbear, "que você não vai encontrar ninguém mais próximo do noivo do que os próprios filhos dele." Ela se sentou elegantemente, e o casamento do século começou a desmoronar antes mesmo de tocar a primeira nota da marcha nupcial. A tensão na primeira fileira era tão densa que poderia ter cortado o aço. Os outros convidados nas primeiras filas, senadores, empresários magnatas e a alta sociedade tradicional brasiliense, fingiam ler o programa da cerimônia. Mas todos escutavam atentamente cada movimento de Helena. Beatriz Monteiro não correu, mas caminhou rápido. O som agudo dos saltos ecoou sobre as pedras enquanto ela descia da varanda. O rosto era uma máscara de fúria mal contida por uma maquiagem caríssima. Chegou na extremidade da primeira fileira, onde Helena estava sentada como uma rainha de esmeralda no trono, cercada pelos 3 príncipes. "O que significa isso?" sibilou Beatriz. A voz era um sussurro tenso e trêmulo. Ela se inclinou, cheirando a champanhe e desespero. "Como você ousa? Te convidei para sentar lá atrás e saber qual é o seu lugar, não para transformar o casamento do meu filho num circo de horrores." Helena nem sequer se mexeu. Acariciou a lapela de veludo de Felipe com carinho. "Oi, Beatriz, você parece estressada. Cirurgião novo?" O rosto de Beatriz ficou vermelho. "Sai daqui agora mesmo. Pega essas crianças e desaparece antes que eu mande a segurança te arrastar para fora." "Não vou fazer nada disso", disse Helena calmamente, finalmente levantando o olhar. Os olhos eram glaciais. "Você me mandou um convite formal. Tenho a confirmação de presença salva no celular. E quanto a me arrastarem para fora, você realmente quer fazer uma cena? Olha em volta, Beatriz.
O senador está olhando, o desembargador Ferreira está olhando. Se a sua segurança encostar um dedo em mim ou nos meus filhos, eu processo você por agressão na frente de toda a alta sociedade de Brasília. E dessa vez eu tenho dinheiro para ganhar. Beatriz hesitou, olhando ao redor. Helena estava certa. Os convidados observavam, famintos por escândalo. Uma cena seria suicídio social completo. Quem são eles? Sussurrou Beatriz, o olhar deslizando inevitavelmente para as crianças. Não conseguia evitar. A semelhança a atingia como um tapa na cara. São meus acompanhantes, disse Helena simplesmente. Nesse momento, Ricardo apareceu no início do corredor central. Parecia um homem caminhando direto para o cadafalso. Parou a 1 metro de distância, encarando fixamente os trigêmeos. Pedro, o mais ousado dos três, levantou o olhar para Ricardo e inclinou a cabeça num gesto tão inquietantemente parecido com o de Ricardo, que os mais próximos prenderam a respiração. «Mamãe!» disse Pedro puxando a manga de Helena. «Ele parece comigo!» Ricardo estremeceu, como se tivesse levado um tapa. «Helena!» disse com voz rouca, a boca completamente seca. Aquela arrogância que tinha 4 anos atrás havia desaparecido por completo. «Helena, me diz, eles são o quê?» «O quê, Ricardo?» perguntou Helena. A voz alta o suficiente para que as 3 primeiras fileiras ouvissem perfeitamente. «São os filhos que você não quis». «Ah, não, você não sabia nada sobre eles porque estava ocupado demais, levando sua amante para o nosso quarto, antes mesmo da tinta dos papéis do divórcio secar». «Amante?» sussurrou uma mulher na segunda fila emocionada. Era a história que Beatriz tinha tentado esconder, que Ricardo e Camila tinham se conhecido depois do divórcio. «Eu não sabia», disse Ricardo quase gaguejando. Olhou para Gabriel, depois para Felipe, depois para Pedro. Viu sua própria mandíbula, suas sobrancelhas, seu nariz. Viu 3 legados vivos dos Monteiro encarando ele de volta. Os olhos de Ricardo encheram de lágrimas. «Quantos anos eles têm?» 4, disse Helena. «Fizeram aniversário semana passada. A matemática é fácil, Ricardo, ou você precisa de calculadora?» «É mentira!» gritou Beatriz, se colocando entre Ricardo e as crianças. Agarrou o braço de Ricardo com as unhas, cravando no tecido do terno. «Não seja idiota, Ricardo. Ela contratou eles. Foi numa agência de atores mirins encontrar crianças que se parecem com você, só para arruinar seu dia. É uma caça-fortunas mesquinha, ciumenta e vingativa. A vovó é assustadora», sussurrou Felipe para Gabriel. Eles riram. Beatriz se virou para fuzilá-los com o olhar, mas parou no meio do movimento. Felipe a encarava de volta com a sobrancelha franzida. Uma expressão muito particular que Beatriz tinha visto no rosto do próprio marido durante 40 anos de casamento. Era um marcador genético impossível de falsificar. «Que a cerimônia comece», disse Beatriz bruscamente, percebendo que estava perdendo o controle da situação. «Ricardo, para o altar. A música vai começar em instantes. E você, Helena, se fizer um único barulho, eu te destruo». Helena sorriu. Um sorriso que não alcançou os olhos. «Não preciso falar nada, Beatriz. A verdade fala sozinha». O órgão soou pesadamente. Começou a marcha nupcial tradicional. Beatriz praticamente empurrou Ricardo em direção ao altar. Ele caminhou relutante, olhando por cima do ombro para os filhos, quase tropeçando nos arranjos florais caros. Tomou seu lugar em frente ao altar, mas não olhou para o corredor esperando a noiva. Olhava fixamente para a primeira fileira sem piscar. As portas duplas da mansão se abriram dramaticamente e apareceu Camila Santos. Estava absolutamente perfeita. O vestido era um Vera Wang, sob medida, rendas francesas e tule quilométrico. Carregava um buquê de orquídeas raras. O pai dela, o senador Santos, parecia orgulhoso caminhando ao lado da filha. Mas enquanto começavam a percorrer o longo corredor,
Camila percebeu que algo estava completamente errado. Normalmente, numa cerimônia de casamento, todos os olhos ficam na noiva. Os convidados sorriem, secam lágrimas discretas, sussurram como ela está linda. Mas agora metade dos convidados olhava fixamente para a primeira fileira. Torciam o pescoço para ver a mulher do vestido verde e as 3 crianças pequenas. Camila manteve o sorriso forçado grudado no rosto, mas os olhos dela desviaram. Quem era aquela? E por que Ricardo encarava ela e as crianças daquele jeito? Chegou ao altar finalmente. Ricardo pegou a mão dela, mas a palma estava encharcada de suor frio. Ele tremia visivelmente. "Você tá bem?" sussurrou ela enquanto o padre idoso começava a oração de abertura. "Tô sim", ofegou Ricardo, embora parecesse que ia vomitar a qualquer segundo. O padre, um ancião que conhecia a família Monteiro há décadas, falou sobre santidade do matrimônio e fidelidade eterna. As palavras eram completamente ocas. Então chegou o silêncio sagrado antes dos votos solenes. O lugar inteiro ficou em silêncio absoluto, exceto pelo som de pássaros cantando no jardim. "Tô com fome", disse Gabriel. Não foi um grito, apenas a declaração clara e entediada de uma criança de 4 anos num espaço silencioso. "Shh", sussurrou Helena, dando um pedaço de biscoito da bolsa para ele. O som do biscoito sendo mastigado ecoou como um tiro de canhão. Beatriz, sentada no assento da mãe do noivo do outro lado do corredor, parecia prestes a explodir internamente. Fez sinal para um segurança que estava nas sombras, fez um gesto cortante com a mão. "Tira eles daqui." O segurança começou a caminhar em direção a Helena. Ela o viu vindo. Não se mexeu, simplesmente ficou de pé calmamente. O gesto chocou toda a congregação, que pensou que ela ia protestar aos berros. "Senta", sibilou Beatriz, perdendo toda a compostura. Helena a ignorou completamente, olhou para o segurança, levantou uma mão para detê-lo e então olhou diretamente para Ricardo no altar. "Ricardo", disse Helena. Não gritou, mas a voz ressoou com claridade cristalina absoluta. "Sua mãe está mandando um segurança remover seus filhos daqui. É assim que você quer começar seu casamento? Expulsando seu próprio sangue de novo?" O padre parou de falar imediatamente. Camila soltou a mão de Ricardo como se queimasse. "Filhos", repetiu Camila, a voz aguda. "Ricardo, do que ela está falando?" "Ela está mentindo", gritou Beatriz, se levantando. "É uma mentirosa patológica. Segurança, tira ela daqui agora." "Não é mentira nenhuma." Uma voz profunda e grave ecoou do fundo da tenda branca. Todos se viraram simultaneamente. Avançando pelo corredor central, havia um homem mais velho, de cabelos prateados e rosto severo. Era o Dr. Henrique Monteiro, tio de Ricardo, o membro da família que evitava Beatriz há anos. Era um geneticista renomado internacionalmente. "Tio Henrique", murmurou Ricardo. "Vi as crianças no estacionamento", disse Henrique, se aproximando devagar. Parou e examinou os trigêmeos de perto. "E eu reconheço o traço dos Monteiro quando vejo." Apontou para os meninos. "Heterocromia parcial da íris." Helena assentiu. Acariciou o rosto de Gabriel com ternura. "Mostra para ele, querido." Gabriel piscou sob a luz brilhante do sol. Era inconfundível e impossível de negar. O olho esquerdo era de um cinza penetrante, mas havia uma pequena mancha dourada no centro da íris. "Ricardo tem isso", disse Henrique, se virando para a multidão atônita. "Meu pai tinha. É um traço genético raríssimo e específico da nossa linhagem familiar. A menos que essa mulher tenha encontrado 3 crianças atores que casualmente compartilham o defeito ocular raríssimo dos Monteiro, esses são seus filhos, Ricardo." O silêncio que se seguiu foi absolutamente sepulcral. Camila recuou um passo, o véu tremendo. Olhou nos olhos de Ricardo, os olhos que tinha amado, e depois para as crianças. A mancha dourada estava lá em todos os 3. "Você tem filhos?"
sussurrou Camila, incrédula. Trigêmeos, e não me contou nada. Eu não sabia, gritou Ricardo, a compostura desmoronando completamente. Ela foi embora, não me disse nada, porque sua mãe me ameaçou de destruir minha vida se eu não desaparecesse. Interveio Helena, a voz nítida e autoritária cortando o ar. Porque ela me disse que eu era lixo humano. Porque me disse que você nunca me amou de verdade. Eu estava grávida, Ricardo. Estava apavorada e sabia que se a Beatriz descobrisse, ela ia arrancar meus filhos de mim e criar eles para serem que nem ela. Frios, cruéis e desprezíveis. Então eu os salvei. Olhou para os meninos que agora comiam biscoitos felizes, completamente alheios ao fato de que acabavam de derrubar uma dinastia inteira. Não vim aqui para impedir um casamento, mentiu Helena. Vim porque a Beatriz insistiu em fazer um espetáculo. Pois bem, o espetáculo começou. O senador Santos, pai de Camila, se levantou bruscamente. Era um homem corpulento, com o rosto vermelho de raiva pura. Marchou até o altar, agarrou Ricardo pelas lapelas do smoking e o empurrou para trás violentamente. Você desonrou minha filha, rugiu o senador. Tem uma família secreta, filhos bastardos escondidos? Não são bastardos, corrigiu Helena, a voz ecoando pela tenda. Foram concebidos dentro do casamento legítimo. São os herdeiros legais da fortuna dos Monteiro e, segundo a lei brasileira, têm direito a uma parte substancial dela. Um grito abafado escapou de Beatriz, que se desabou na cadeira, agarrando o peito dramaticamente. Ninguém correu para ajudá-la. Estavam ocupados demais assistindo a tragédia se desenrolar. Camila olhou para Ricardo, depois para Helena, depois para as crianças. 3 lembretes lindos e inocentes de que Ricardo estaria amarrado à ex-mulher para sempre. Não consigo lidar com isso, disse Camila com voz quebrada. Arrancou o véu da cabeça num movimento brusco. Camila, espera, implorou Ricardo tentando alcançá-la. Não me toca, gritou ela recuando. Você é um mentiroso e sua mãe é um monstro. Não vou virar madrasta de trigêmeos no dia do meu próprio casamento. Ela agarrou a saia volumosa e correu pelo corredor, chorando copiosamente. O pai e a mãe seguiram, lançando olhares assassinos para os Monteiro. Os convidados começaram a sussurrar e os sussurros se transformaram num burburinho generalizado. Sacaram os celulares, começaram a gravar tudo. A hashtag Casamento Catástrofe provavelmente já estava nos Trending Topics. Ricardo ficou sozinho no altar, com aspecto destroçado e perdido. Lentamente se virou para Helena. Ela estava ali, serena e impecável, como uma estátua de mármore. Olhou para o relógio de diamantes no pulso. Bem, disse Helena friamente, isso foi mais rápido do que eu esperava. Meninos, deem tchau para o papai. Tchau, papai, acenou Pedro alegremente, com a boca cheia de biscoito. Helena se virou elegantemente. O vestido esmeralda rodou ao redor dela enquanto começava a caminhar com os filhos pelo corredor em direção à saída. Mas o drama ainda não tinha terminado completamente. Quando estava na metade do caminho, a voz de Ricardo ecoou desesperada e quebrada. Espera, Helena, por favor, não leva eles embora. Ele saltou da plataforma e correu atrás dela desajeitadamente. Helena parou, mas não se virou imediatamente. Fez sinal para o motorista do Land Cruiser principal esperar. Depois indicou para Marina colocar as crianças no carro. Com a tia Marina agora, disse em voz baixa. Mamãe só precisa dizer umas últimas palavras. O homem triste vem com a gente? Perguntou Gabriel, olhando por cima do ombro para Ricardo correndo pelo gramado. Não, querido. Entrem. Coloquem o desenho na tela. A porta pesada se fechou, isolando as crianças no interior à prova de som e blindado do veículo. Ricardo parou na brita, ofegante, com o cabelo bagunçado e a testa suada. Helena, disse, estendendo a mão, mas sem tocá-la. Olhou para a janela fumê do carro.
Eles são realmente meus. São meus, Ricardo, disse Helena. Eu cuidei deles. Eu dei à luz sozinha. Eu amamentei. Eu passei noites acordada quando tinham febre. Você só foi o doador de esperma. Eu teria estado lá, disse Ricardo com a voz quebrada pelo choro. Se eu soubesse... Se você soubesse, sua mãe teria exigido teste de DNA antes mesmo deles nascerem, disse Helena com frieza cortante. Teria me arrastado pelos tribunais, teria me estressado tanto que eu podia ter perdido eles. Não ia arriscar a vida deles por causa do seu ego. Beatriz chegou apoiada em 2 seguranças. Não gritava mais. O olhar era frio. Olhou para os caros Land Cruisers, percebendo de verdade pela primeira vez. Notou o esquema de segurança, as joias de Helena brilhando. Você escondeu meus netos, disse Beatriz, a voz baixa e perigosa. Roubou os herdeiros dos Monteiro. Protegi meus filhos de um ambiente tóxico e destrutivo, corrigiu Helena. Beatriz se recompôs, alisando o vestido caro. O tubarão estava se preparando para atacar. Agora que o segredo saiu à luz, você não pode mantê-los longe de nós. Eles são Monteiro, pertencem a essa propriedade. Devem ser criados na nossa cultura, não em qualquer lugar miserável onde você os esconde. Eles moram numa cobertura com vista para toda Brasília, disse Helena secamente. Estão muito bem, obrigada. Beatriz sorriu com suficiência. Não vamos nos enganar, Helena. Eu te conheço. Provavelmente vive à base de cartões de crédito e aquela pensão miserável que passamos, fingindo ser rica para nos impressionar. Mas processos judiciais são caros, batalhas de custódia são caríssimas. Beatriz se aproximou e tirou o talão de cheques da bolsa de grife. Era um gesto de poder que tinha realizado 1000 vezes na vida. Vamos ser práticas, disse Beatriz, clicando a caneta cara. No fundo, você ainda é uma garçonete de eventos. Quer segurança financeira? Tudo bem. Vou passar um cheque agora mesmo de 5 milhões de reais. Em troca, você assina a custódia total para o Ricardo. Poderá visitá-los com supervisão, claro. Finais de semana, feriados. Ricardo olhou para a mãe, horrorizado. Mãe, você não pode comprar eles. Cala a boca, Ricardo, disse Beatriz rapidamente. Tô consertando a sua bagunça. Virou-se para Helena. 5 milhões. Você pode recomeçar a vida, encontrar um homem da sua classe social. Deixa para nós a tarefa de criá-los como membros da alta sociedade. Helena olhou para o talão de cheques, depois começou a rir. Não era uma risada amarga, mas uma gargalhada genuinamente divertida. 5 milhões? Perguntou Helena, inclinando a cabeça. Beatriz, que fofa você é. 10 milhões, disse Beatriz, estreitando os olhos ameaçadoramente. Não teste minha paciência. Helena se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Beatriz. O perfume caro dela eclipsou completamente o cheiro de champanhe rançoso de Beatriz. Beatriz, eu ganhei 8 milhões de reais na terça-feira antes do almoço, sussurrou Helena. Beatriz congelou completamente. O quê? Minha empresa, Costa Associados, acabou de gerenciar o rebranding da nova fusão da Quantum Tech. Meu patrimônio líquido pessoal gira atualmente em torno de 100 milhões de reais e continua subindo. Helena estendeu a mão e tirou gentilmente o talão da mão paralisada de Beatriz. Deu tapinhas no rosto dela com o talão. Não preciso do seu dinheiro. Poderia comprar essa propriedade inteira, queimar até os alicerces e transformar num estacionamento para meus funcionários, sem nem olhar meu saldo bancário. Então guarda seu trocado. Você vai precisar para as contas dos advogados. Helena se virou para Ricardo, que estava de boca aberta. Queria um casamento, Ricardo, disse Helena. Você teve um funeral? Adeus. Deu as costas e entrou no Land Cruiser. Helena! Gritou Ricardo, batendo na janela enquanto o veículo começava a se mover. Helena, por favor, quero conhecê-los. O carro não parou nem hesitou. O comboio deslizou suavemente pela Alameda.
deixando para trás uma nuvem de poeira e a família Monteiro no meio das ruínas do dia perfeito deles. As consequências foram rápidas e brutais. Na segunda-feira, fotos dos trigêmeos estavam na capa de todas as revistas de fofoca do país. Os trigêmeos secretos dos Monteiro arruinam casamento, dizia uma manchete. A vingança da ex-mulher, dizia outra. O telefone de Helena não parava de tocar, mas ela tinha uma equipe inteira para gerenciar a crise. Sentou-se no escritório dela na zona financeira, revisando as projeções de receita do terceiro trimestre. Estava tranquila e focada. Beatriz Monteiro, porém, estava à beira do colapso nervoso. Humilhada e exposta publicamente, fez a única coisa que sabia fazer: atacar com tudo. Na quarta-feira, Helena recebeu a notificação oficial, uma petição de emergência. Monteiro versus Costa. Beatriz e Ricardo processavam pela custódia total, acusando-a de alienação parental, fraude e sofrimento emocional, argumentando que não era mãe adequada por ter escondido deliberadamente a existência das crianças. Era um caso fraquíssimo e eles sabiam disso. Mas a estratégia de Beatriz sempre foi desgastar o oponente por exaustão. Contratou os advogados mais ferozes de Brasília, o escritório Oliveira, Cunha e Associados. Helena leu os papéis no escritório dela, bebendo um suco verde. "Querem guerra?", murmurou. "A audiência está marcada para sexta", disse Marina, olhando o calendário. "Querem que você vá no escritório deles, tentando atrapalhar seus negócios." "Reserva o jatinho", disse Helena, "e liga para o meu advogado. Fala para ele trazer a pasta vermelha." Sexta-feira. A sala de reuniões da Oliveira, Cunha e Associados cheirava a intimidação calculada. Beatriz estava sentada na cabeceira da mesa, com ar confiante. Ricardo estava ao lado dela, com aspecto cansado e barba por fazer. Não dormia há dias. Helena entrou vestida com um terno branco que custava mais que o carro do advogado principal. Sentou-se de frente para eles. "Senhora Costa", começou o advogado de Beatriz, um homem chamado Oliveira com sorriso de serpente. "Admite que ocultou deliberadamente a existência de 3 filhos do pai biológico?" "Admito que protegi meus filhos de uma família com histórico documentado de abuso emocional", disse Helena calmamente, encarando Beatriz. "Objeção", disse Oliveira. "Especulação infundada." "Não é especulação", disse Helena, deslizando uma pasta sobre a mesa de mogno. "É de domínio público. O primeiro divórcio da Beatriz, a ordem de restrição, os depoimentos de 3 babás anteriores detalhando o abuso verbal sistemático." Beatriz ficou rígida na cadeira. "Isso é irrelevante e inadmissível." "É mesmo?", perguntou Helena. "Estamos falando do bem-estar das crianças, correto? Um juiz pode considerar relevante que a avó solicitando custódia tem histórico de trancar crianças no sótão como medida disciplinar." Ricardo se virou para a mãe. "Você fez isso, mãe?" "Ela está mentindo descaradamente", gritou Beatriz. "Tenho declarações juramentadas", disse Helena, a voz serena, "da sua antiga babá, Ricardo. A Marlene, lembra dela? A que você adorava e que a Beatriz demitiu porque, segundo ela, te abraçava demais." Ricardo empalideceu. Lembrava da Marlene perfeitamente. Lembrava de ter chorado quando ela foi embora. "Isso é difamação pura", interveio o advogado Oliveira, tentando recuperar controle. "Senhora Costa, o fato é que a família Monteiro é uma linhagem antiga e respeitada. Podem proporcionar oportunidades, educação de elite, contatos. Um legado que você jamais conseguirá igualar. Você administra uma agência de marketing. Os Monteiro construíram esse país." Helena riu abertamente. "Os Monteiro venderam a última grande propriedade em 1995. Segundo minha equipe de análise financeira, vocês estão falindo rapidamente. A fortuna dos Monteiro está afogada em dívidas impagáveis."
Vocês pegaram segunda hipoteca para pagar um casamento que, aliás, nem aconteceu. Os investimentos em petróleo fracassaram miseravelmente. Vocês estão quebrados, afundando. O silêncio na sala era totalmente sepulcral. Os olhos de Beatriz estavam arregalados de choque. Helena se levantou e rodeou a mesa lentamente. Vocês não estão me processando porque querem essas crianças. Estão me processando porque precisam de alavancagem financeira. Precisam de acesso ao meu dinheiro, ou pelo menos ao fundo fiduciário que as crianças herdarão do avô do Ricardo se estiverem sob custódia de vocês. Ricardo olhou para a mãe com repulsa absoluta. Mãe, isso é verdade? É por isso que você quer a custódia deles? Beatriz não olhou para o filho. Olhava fixamente para a frente, com as mãos tremendo visivelmente. Tenho uma proposta, disse Helena, de pé atrás da cadeira de Ricardo. Não precisamos do seu dinheiro sujo, cuspiu Beatriz. Ah, isso não é para você, disse Helena. Colocou uma mão no ombro de Ricardo. Ricardo, vou deixar você ver as crianças. Ricardo levantou o olhar, esperançoso. Sob minhas condições, disse Helena com firmeza. Sem advogados, sem a Beatriz. Você vem para Brasília, fica num hotel, visita eles no parque ou na minha casa, sob minha supervisão total. Conhece eles como pai, não como herdeiros de um império em ruínas. Eu quero isso, sussurrou Ricardo. E você, disse Helena, apontando para Beatriz. Retira essa ação agora mesmo. Assina um acordo de confidencialidade, se comprometendo a nunca mais falar dos meus filhos para a imprensa. Se descumprir, entrego a pasta vermelha para o jornal. O que tem na pasta vermelha? Perguntou Beatriz. Fotos comprometedoras, disse Helena misteriosamente. Extratos bancários suspeitos e uma gravação de áudio de uma conversa entre você e o senador Santos sobre suborno eleitoral. Beatriz empalideceu, lembrando do suborno que ofereceu ao senador para garantir o casamento. Se aquilo vazasse, não seria só escândalo, seria prisão federal. Assina os papéis, mãe, disse Ricardo em voz baixa. Ficou de pé. Ricardo, você está jogando fora seu legado, choramingou Beatriz. Meu legado está em Brasília, disse Ricardo. Meu legado são 3 crianças pequenas que eu nem conheço direito. Olhou para Helena. Vou assinar tudo. Retiro a ação. Só quero vê-los. Helena assentiu satisfeita. Então temos um acordo fechado. Virou-se para sair, mas parou na porta. Ah, e Beatriz? A anciã levantou o olhar, derrotada. A propósito, comprei a hipoteca da propriedade de vocês hoje de manhã. Helena sorriu vitoriosamente. Tecnicamente, agora você mora na minha casa. Não se preocupe, não vou te despejar imediatamente. Só garante que o gramado fique sempre bem cortado. Helena saiu, deixando a porta aberta. O som dos saltos ecoou pelo corredor. Uma vitória absolutamente esmagadora. Mas enquanto a batalha legal tinha acabado, a emocional mal começava. Ricardo viria para Brasília e Helena sabia que apresentar um pai a 3 crianças que nunca o conheceram seria mais difícil que qualquer negociação em sala de reuniões. 2 meses depois, uma chuva fina e constante caía sobre Brasília, batendo nas janelas enormes da cobertura de Helena. Era completamente diferente da beleza solar e perfeita de Lago Sul, mas para Helena era o som de lar verdadeiro. Ricardo passou a visitar todos os sábados, religiosamente. No início, foi desajeitado e estranho. Trouxe presentes caros demais e inadequados para crianças de 4 anos. Mas com o tempo, aprendeu. Aprendeu a sentar no chão coberto de cola com purpurina. Aprendeu a consertar trenzinhos quebrados. Aprendeu que abraços valem mais que qualquer herança. As crianças cresceram sabendo que eram amadas, não pelo sobrenome pomposo, mas por quem realmente eram. Tinham os olhos cinzentos do pai, mas o fogo indomável da mãe. E Helena continuou sua escalada imparável.
provou que a melhor vingança não é gritar nem brigar desesperadamente. A melhor vingança é viver uma vida tão bem-sucedida, tão brilhante e tão genuinamente feliz que as pessoas que tentaram te destruir se tornam apenas uma nota de rodapé insignificante na sua biografia vitoriosa. Ela não precisava da fortuna decadente dos Monteiro. Tinha construído a própria com as mãos, e esse, no final das contas, foi o ato de poder mais devastador de todos.